Tem um certo tipo de anúncio que a Nintendo sabe fazer como ninguém. Não é um anúncio barulhento, cheio de gameplay, números. É outro tipo, um mais silencioso, que chega mais devagar, que de alguma forma acaba fazendo mais barulho do que qualquer outro. Foi o que aconteceu agora em junho de 2026. No meio de uma apresentação já recheada de novos anúncios, apareceu na tela uma tapeçaria. Imagens bordadas, como grandes relíquias de um conto antigo. A grande árvore Deku, a floresta Kokiri. E uma voz, grave, pausada, quase um narrador de fábula, começou a falar. Long ago, there was a land called Hyrule, created by beings of supreme divinity. At the very edge of this kingdom, there lay a small forest. Qualquer pessoa que cresceu jogando nos anos 90 e 2000 já sabia exatamente o que estava vendo. Aquela narração, aquela música, o tema Kokiri, delicado e nostálgico, tocando ao fundo como se tivesse saído diretamente de uma memória da infância. E depois, após poucos segundos, as tapeçarias deram lugar a Link. Um Link muito mais detalhado do que qualquer outra versão oficial. Fotorrealístico, mas ainda fantasioso. Então, o teaser acabou. Menos de 2 minutos era tudo que a Nintendo tinha para mostrar. A escolha de abrir com tapeçarias não é aleatória. É um meio de contar histórias que remete imediatamente a lendas, mitologias, contos orais. É como se o trailer estivesse dizendo: isso é folclore, isso é lenda, é algo que existiu antes de você e vai continuar existindo depois. E não por acaso que a narrativa escolhe exatamente o começo do jogo, não a batalha épica, não o Ganondorf, mas os Kokiri, uma floresta e o menino que não tinha fada. A narração é um pouco deliberada. Você pode perceber que ela utiliza seres de suprema divindade. Created by beings of supreme divinity. E não deusas, como de costume. Ela descreve Hyrule como um conto de criação. A escolha de narrar essa parte específica, o começo absoluto, a origem do Link, sugere que esse remake quer se apresentar não como um remake de fato, não como apenas uma atualização técnica, mas como uma nova versão de uma mesma lenda, de uma mesma história. E a música, o tema Kokiri, nesse contexto é quase cruel de tão efetivo. É um tema associado à infância, à inocência, à nostalgia. Tocar aqui sobre essas imagens folclóricas enquanto um narrador descreve o mundo que está prestes a mudar, cria uma tensão emocional que dura muito mais do que os quase 2 minutos do teaser. E aí vem o Link, e aí o debate começa de verdade. A reação ao teaser se dividiu de uma forma muito específica, e vale a pena entender as duas correntes dessas reações, porque nenhuma delas está errada. O lado crítico tem um argumento muito concreto. Nos últimos anos, existe na internet uma cena de fãs que recria jogos clássicos na Unreal Engine 5, e Zelda, em particular, recebeu uma quantidade absurda dessas demonstrações. São vídeos até que impressionante às vezes, de forma técnica, mas que costumam ter um problema. Capturam uma certa aparência do jogo original, mas perdem completamente no design, na animação, no feeling, no seu espírito. São meio realistas demais para algo que se passa numa floresta encantada. São sérios demais para um universo que mistura magia com humor, drama com absurdo. E o comentário que inevitavelmente aparece nessas demos é sempre o mesmo: Nintendo, contrate esse homem. E o que aconteceu agora, quando o estúdio mostrou as primeiras imagens oficiais desse remake, é que uma parte considerável da internet fez o mesmo comentário, mas agora sem ironia. A estética do Link revelado no teaser, meio realista, com uma iluminação intensa, texturas meio fotográficas, talvez tenha lembrado um pouco demais essas demonstrações de fã do que qualquer outro jogo oficial de Zelda já lançado. Isso gerou um estranhamento legítimo, porque Zelda, historicamente, nunca quis parecer exatamente real. Na verdade, sempre quis parecer com ele mesmo. Mas o lado oposto também tem os seus argumentos. Primeiro, que vimos muito pouco. O teaser é curto, escuro, propositalmente vago. Mostrar uma cena de Link dormindo, iluminado levemente, não é o mesmo que mostrar um jogo em plena luz do dia,
com toda a sua paleta de cores e design visível. Julgar a estética completa do que pode ser esse jogo por um quadro é como julgar um filme, talvez, pelo pôster. E, segundo, existe algo genuinamente impressionante naquele Link. Os fios de cabelo, a textura do tecido, o brilho da Triforce na mão, é uma demonstração de poder técnico que o Switch 2 claramente tem e que a Nintendo nunca antes havia aplicado a Zelda dessa forma. E terceiro, talvez esse seja o ponto mais importante, a divisão de opiniões sobre a estética de um jogo de Zelda não é nova. Na verdade, já aconteceu antes, várias vezes, e eu vou falar de uma delas em particular há mais ou menos 25 anos. Em agosto de 2000, a Nintendo revela uma demo técnica para o GameCube. Na tela, um Link adulto e meio realista briga com Ganondorf. É sombrio, é intenso, parece o passo natural para uma sequência de Ocarina of Time e Majora's Mask. E os fãs enlouquecem. Era isso que eles queriam, uma evolução óbvia. Um ano depois, na Space World 2001, a Nintendo revelou o jogo de verdade. O público assistiu em silêncio, havia palmas educadas e a internet explodiu. O jogo tinha gráficos cel shading. O Link era pequeno, com olhos enormes, expressões exageradas. Havia moblins que pareciam saídos de um desenho animado. Disseram que a Nintendo estava infantilizando o jogo, que estava traindo a série, que esse não podia ser o sucessor do Ocarina of Time, que era sério. E o produtor Eiji Aonuma ficou tão nervoso com a reação possível que escondeu as primeiras versões da direção de arte até mesmo de Miyamoto, temendo o que ele diria. E sabe o que aconteceu depois? Wind Waker saiu em 2002 no Japão, recebeu 40 de 40 da Famitsu, uma das revistas mais difíceis de se conquistar naquela época, 96 de 100 no Metacritic, e hoje, mais de 20 anos depois, é frequentemente citado como um dos jogos mais bonitos. O estilo cel shading, que parecia um erro em 2001, é o motivo pelo qual Wind Waker ainda parece novo, enquanto jogos realistas daquela mesma época envelheceram. A ironia é até um pouco cruel. Nos dois casos, há uma expectativa quebrada. Em 2001, os fãs esperavam realismo e receberam um cartoon. Em 2026, os fãs que esperavam o charme característico de um Breath of the Wild receberam algo que parece mais próximo do realismo, talvez até demais. Em ambos os casos, a primeira reação foi a de estranhamento, de isso não era o que eu esperava. Em 2001, o problema era concreto. A Nintendo tinha, na prática, prometido uma coisa com a demo de 2000 e entregado outra pouco tempo depois. Havia uma sensação até que de traição. Hoje é um pouco mais diferente. A Nintendo não prometeu nada além de um remake. E um remake, por definição, não precisa ter a mesma estética do original. A questão agora é até mais filosófica. O que você espera que um remake seja? Fidelidade artística ou uma reinterpretação genuinamente nova, com ferramentas, com ideias diferentes? E aqui entra uma outra dimensão desse problema. Na época dos AI slops, de conteúdo gerado genericamente, de um certo tipo de visual realista que não tem personalidade, é apenas tecnicamente impressionante sem dizer nada. Quando as pessoas olham para aquele Link e pensam em demos de fãs feitos na Unreal Engine 5, elas não estão necessariamente reclamando dos gráficos em si. Elas estão com medo de que o remake de Ocarina of Time pareça bonito de um jeito estranho, de um jeito que qualquer coisa poderia se parecer bonita, de um jeito meio AI, de um jeito meio realista demais e sem alma, sem feeling. E esse é um medo legítimo e ao mesmo tempo com base em menos de 2 minutos de teaser. É um medo, eu acho que precipitado. E há uma coisa curiosa em todo esse debate que eu acho que vale a pena a gente parar para notar. A intensidade da reação, tanto a positiva quanto a negativa, é um sinal dos tempos. Ninguém reage dessa forma a algo que não importa. O fato de que meio mundo tá comparando o Link novo com jogos feitos por fãs, demonstrações da Unreal Engine, e o outro meio mundo tá defendendo o quanto que ficou bonito, isso não é indiferença. É o tipo de discussão que só acontece em torno de algo que as pessoas se importam.
E Ocarina of Time é exatamente esse tipo de coisa, para uma geração inteira. Não é apenas um jogo, é uma memória, uma linguagem, um ponto de referência emocional. E mexer nisso é inevitavelmente mexer com algo que pertence à memória afetiva de muita gente, à infância de muita gente, e que carrega um peso que nenhum outro remake talvez carregue dessa mesma forma. Wind Waker sobreviveu à hostilidade de 2001, porque tinha uma visão artística coerente e corajosa e porque o jogo em si foi muito bom, e ainda é. Quando as pessoas jogaram, os preconceitos caíram. A questão de agora é, esse remake tem essa visão própria? Será que ele tem esse potencial e essa identidade que justifica uma escolha estética que aparentemente foi feita? Ou vai ser apenas bonito, sem personalidade? Nós não temos como saber isso com menos de 2 minutos de teaser. O que sabemos é que, claramente, muita coisa ainda será revelada. Mais detalhes ainda serão anunciados no futuro. E o 40º aniversário da série acontece em setembro de 2026, o que sugere uma apresentação muito mais completa e direta chegando. Provavelmente um Zelda Direct dedicado com gameplay, com ambientes, personagens e além do Link dormindo em sua cabana. Até lá, a gente fica aqui, discutindo, especulando, torcendo, que é no fundo o que muitos fãs sempre fazem e sempre fizeram. Afinal de contas, há 25 anos, muita gente disse que o Wind Waker ia ser um desastre. E hoje a gente sabe no que deu.